Meus pais sempre deixaram claro que a minha irmã era o orgulho da família, e que eu não passava de um peso. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele jantar. Eles anunciaram, na minha cara, que dariam um apartamento para ela e que eu seria a empregada, sem receber um centavo. Quando recusei, meu pai perdeu o controle e me agrediu de forma covarde. Naquela noite, saí de casa sem olhar para trás, e jurei que eles pagariam caro por cada humilhação. O que eles não sabiam é que, alguns meses depois, eu teria a chance perfeita para virar o jogo, e, no final, eles perderiam tudo o que ostentavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que eu me entendo por gente, minha presença naquela casa era mais um detalhe de fundo do que parte da cena principal. Meus pais sempre fizeram questão de exaltar cada conquista da minha irmã, enquanto minhas tentativas de chamar atenção ou mostrar valor eram recebidas com silêncio, críticas ou um simples olhar de desdém. Era como se eu fosse invisível, mas não de forma pacífica. Invisível quando se tratava de afeto, mas sempre visível quando havia necessidade de alguém para ajudar, servir ou assumir responsabilidades. Naquele domingo à noite, o jantar parecia, à primeira vista, mais um daqueles encontros familiares monótonos, com cheiro de comida no ar e o barulho dos talheres batendo nos pratos. Eu estava cansada, passara o dia inteiro trabalhando na rede de fast food onde tinha conseguido um emprego, e sabia que, depois do jantar, ainda teria que estudar para a faculdade. Meus olhos ardiam, meus pés doíam, mas eu tentava me manter presente, ouvindo, participando o mínimo possível para evitar provocações. Foi quando meu pai, com um tom de solenidade incomum, largou o garfo no prato e olhou para mim e para minha irmã. Sua mãe e eu temos um anúncio importante. Ele limpou a boca com o guardanapo, como se estivesse prestes a revelar algo grandioso. Decidimos dar um apartamento para sua irmã. Ela merece, sempre foi o nosso orgulho. Minha mãe, sentada ao lado, sorria como se estivesse vendo sua filha ser coroada rainha de algum reino particular. E antes que eu pudesse assimilar a notícia, meu pai continuou, como se não houvesse espaço para reações, e você vai ser a empregada dela. Claro, sem receber salário, afinal é sua irmã. Senti meu estômago revirar. A ideia era absurda demais para sequer ser discutida, mas eles falavam com tanta naturalidade que parecia já estar decidido. Respirei fundo e respondi: eu não posso. Tenho meu trabalho, a faculdade, mal tenho tempo para descansar. O olhar de meu pai endureceu. Sua voz aumentou de volume, ecoando na sala: você não será ninguém na vida mesmo. Vai sair da faculdade e, à noite, vai para o apartamento da sua irmã fazer faxina. Minha irmã, com aquele sorriso que eu já conhecia bem, uma mistura de deboche e crueldade, inclinou-se para a frente. Mana, eu preciso de uma empregada. Preciso sair com minhas amigas e quero meu apartamento novo sempre limpo. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Eu já disse que não vou fazer isso. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, até que meu pai, em um movimento rápido e impensado, cravou o garfo na minha mão. A dor foi aguda, seguida de um calor que parecia subir pelo meu braço. Se você não obedecer, suma dessa casa. Ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Olhei para minha mãe, buscando qualquer sinal de empatia ou choque, mas ela continuava impassível, como se aquilo fosse apenas mais uma discussão. Minha irmã ria baixinho, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Não disse mais nada. Levantei-me, segurando a mão ferida, e fui até o meu quarto. Peguei minha mochila, joguei dentro dela algumas roupas, meus cadernos e documentos. O som dos meus passos ecoava pela casa, mas ninguém tentou me impedir. Talvez porque acreditassem que eu voltaria, ou porque simplesmente não se importassem. Abri a porta e senti o ar frio da noite me atingir o rosto. A rua estava silenciosa, e por um momento, fiquei parada, respirando fundo, tentando absorver o que acabará de acontecer. Mas dentro de mim algo já havia mudado. Naquele instante, eu soube que não havia mais volta. E, de um jeito que eles ainda não imaginavam, meus pais e minha irmã pagariam caro por cada palavra, cada olhar e cada ferida que me causaram.
A rua parecia mais fria do que o normal naquela noite, ou talvez fosse apenas o contraste entre o calor sufocante da raiva que me queimava por dentro e o vento que cortava meu rosto. Carregava minha mochila no ombro, a mão ainda latejava pela agressão, mas eu não tinha tempo para me lamentar. Eu precisava encontrar um lugar para ficar. Peguei o celular e, mesmo relutante, enviei uma mensagem para Camila, uma colega da faculdade com quem eu trocava poucas palavras fora das aulas. Preciso de um canto para passar uns dias. É urgente. Não demorou nem 5 minutos para ela responder: vem pra cá. Tenho um colchão extra. O caminho até o pequeno apartamento dela foi um borrão. Subi as escadas com o corpo exausto, e quando ela abriu a porta, me recebeu com um abraço que quase desmoronou as barreiras que eu havia erguido dentro de mim. Mas eu segurei as lágrimas. Contei o básico, evitando os detalhes mais dolorosos. Camila não insistiu. Apenas me mostrou o colchão no canto da sala e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Nos dias seguintes, tentei manter minha rotina, acordar cedo para o trabalho no fast food, correr para as aulas à noite, voltar tarde e silenciosa para não incomodar. Mas, por mais que eu tentasse focar, a cena do jantar se repetia na minha mente como um filme quebrado. A dor física já diminuíra, mas a ferida interna crescia a cada lembrança. Foi numa quarta-feira à tarde, durante meu intervalo no trabalho, que percebi que não podia apenas seguir em frente fingindo que nada havia acontecido. Meus pais e minha irmã sempre haviam me tratado como um peso inútil, mas agora haviam cruzado uma linha que não poderia ser ignorada. E a ideia de que eles seguissem com a vida como se nada tivesse acontecido me enojava. Comecei a anotar num caderno tudo o que lembrava: humilhações, momentos de agressão, situações em que me usaram. Era como montar um quebra-cabeça sombrio da minha própria vida. Quanto mais eu escrevia, mais percebia que não queria apenas justiça, queria virar o jogo. Foi então que o destino decidiu agir a meu favor. No fast food, apareceu um cliente frequente chamado Roberto. Era um homem educado, na casa dos 40 anos, que sempre puxava conversa enquanto esperava o pedido. Naquele dia, talvez por notar meu ar abatido, ele perguntou se estava tudo bem. Por alguma razão, resolvi responder com a verdade. Não toda, mas o suficiente para ele entender que eu havia saído de casa e precisava de algo mais estável. Olha, ele disse, pensativo, eu tenho uma amiga que está precisando de alguém para ajudar na administração de uma pequena loja. Nada demais, mas é horário comercial e o salário é melhor que de fast food. Quer que eu fale com ela? Aquilo acendeu uma fagulha dentro de mim. Uma chance de sair do ciclo de cansaço e me aproximar de um caminho melhor. Aceitei. 2 dias depois, estava sentada diante de uma mulher chamada Teresa, dona de uma loja de roupas no centro. Ela me olhou de cima a baixo, fez algumas perguntas rápidas e disse: pode começar na segunda. Foi a primeira vitória que senti em muito tempo. Naquela noite, deitada no colchão da sala de Camila, percebi que estava construindo algo novo. Mas, junto com essa esperança, crescia também um plano. Não seria apenas sobre melhorar minha vida, seria sobre mostrar aos meus pais e à minha irmã que não precisavam mais se preocupar em me humilhar, porque o dia viria em que eles iriam se arrepender amargamente. Eu só precisava de tempo, e agora tinha um começo. A segunda-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei antes mesmo do despertador tocar, com aquela mistura de ansiedade e determinação que deixa o corpo em alerta. Passei um café forte, vesti a roupa mais apresentável que tinha e caminhei até a loja de Teresa. Ela ficava em uma esquina movimentada do centro, e mesmo sendo pequena, tinha vitrines impecáveis que chamavam a atenção de qualquer um que passasse. No primeiro dia, Teresa me apresentou as funções: organizar o estoque, atender clientes, manter o caixa em ordem e, eventualmente, lidar com fornecedores. Não era nada que eu não pudesse aprender, mas exigia disciplina e atenção aos detalhes, coisas que eu já tinha de sobra depois de anos equilibrando estudos e trabalhos puxados. Teresa era objetiva, às vezes um pouco ríspida, mas percebi logo que era justa. Ela não media palavras para elogiar um bom serviço, e também não hesitava em corrigir quando algo saía errado. Ao final da primeira semana, me chamou no escritório, uma salinha nos fundos, e colocou um envelope sobre a mesa. Adiantamento do seu salário.
você merece, está aprendendo rápido. Aquela quantia, por mais simples que fosse, significava muito. Significava liberdade. Significava que eu poderia começar a me sustentar sem depender da boa vontade de ninguém. Com o novo trabalho, planejei minha saída definitiva da casa de Camila. Por mais que ela fosse generosa, eu não queria ser um peso. Encontrei um quarto para alugar próximo à faculdade. Pequeno, paredes descascadas, mas só meu. Ter a chave nas mãos, girá-la na fechadura e entrar em um espaço onde ninguém me controlava, foi uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Enquanto minha rotina começava a se encaixar, as notícias sobre minha família chegavam de forma indireta. Uma colega comentou que minha irmã vivia ostentando nas redes sociais o apartamento novo, presente dos meus pais. Fotos sorridentes, jantares com amigas, roupas caras e legendas arrogantes. Eu sabia que aquela fachada escondia o mesmo egoísmo de sempre. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um comentário casual de um ex-colega de escola, que encontrei por acaso na rua. Ouvi dizer que seu pai está com problemas no trabalho. Teve os negócios que não deram certo. Aquilo me acendeu um alerta. Não por preocupação, mas porque eu sabia que momentos de fragilidade tornavam pessoas como ele ainda mais perigosas e vulneráveis. No meu caderno, que antes servia apenas para registrar humilhações e lembranças amargas, comecei a criar um verdadeiro mapa. Cada anotação, cada detalhe sobre atitudes, negócios e conexões da minha família, eu organizava como peças de um quebra-cabeça que um dia me serviria. Lembrei de conversas ao telefone que meu pai atendia no viva voz, revelando informações que não deveria. Lembrei de documentos importantes deixados sobre a mesa da sala, que ele nunca se preocupava em guardar. Lembrei, principalmente, do jeito como ele tratava fornecedores, arrogância e prepotência que, cedo ou tarde, cobrariam seu preço. Foi então que algo inesperado aconteceu. Teresa, percebendo minha dedicação, pediu que eu a acompanhasse numa reunião com um fornecedor. Ela queria que eu observasse o processo e aprendesse a lidar com negociações. Sentada à mesa, ouvi o fornecedor mencionar, quase por acaso, o nome da empresa do meu pai. Meu coração acelerou. Ele contou que já havia feito negócios com ela, mas que não pretendia repetir a experiência por problemas de confiança e atrasos de pagamento. Voltei para a loja com a cabeça fervendo. Eu não havia procurado por aquilo, mas a vida estava me entregando informações que, juntas, poderiam se tornar poderosas. Não queria vingança precipitada, queria algo calculado, sólido, que não pudesse ser revertido contra mim. À noite, no meu quarto simples, com o som distante dos carros passando pela rua, tracei mentalmente meus próximos passos. O objetivo era claro: alcançar estabilidade financeira e profissional o suficiente para que, no momento certo, eu pudesse me colocar diante dele sem medo, e sem nunca mais precisar baixar a cabeça. A cada dia que passava, sentia que estava mais perto. E no fundo, eu sabia, meus pais e minha irmã, cegos pelo próprio orgulho, nem imaginavam que o afastamento que eles provocaram seria justamente o que me daria força para construir a minha liberdade, e, no tempo certo, a ruína deles. O tempo passava, e cada dia no novo trabalho me dava mais segurança. Teresa confiava cada vez mais em mim e, aos poucos, fui conhecendo pessoas do meio empresarial que jamais teria encontrado no meu antigo emprego. Eu não comentava nada sobre minha família, mas sempre ouvia com atenção qualquer conversa que pudesse me dar pistas sobre a situação deles. Foi em uma tarde chuvosa que a oportunidade surgiu de forma inesperada. Um cliente habitual da loja, chamado Augusto, estava conversando com Teresa sobre um processo judicial. Ele parecia irritado, e sua voz se elevou quando citou o nome da empresa do meu pai. Meus ouvidos imediatamente ficaram atentos. Esse homem não merece respeito, disse Augusto. Fui à empresa dele para resolver um problema de fornecimento, e ele não só se recusou a ouvir como me humilhou na frente de outros clientes. Mandou que eu saísse e ainda chamou segurança para me expulsar. Meu coração batia mais rápido a cada palavra. Ele continuou: estou processando por danos morais. Só que, não tenho testemunhas. Todos que estavam lá fingem que não viram nada, provavelmente por medo de perder negócios com ele. Foi como se uma chave tivesse girado na minha mente.
Eu não estava lá naquele dia específico, mas sabia que aquele relato não era exagero. Meu pai tinha exatamente esse tipo de comportamento arrogante e agressivo. E eu já havia presenciado diversas cenas semelhantes. Se minha palavra fosse aceita, poderia ser o golpe que abriria uma fissura real na imagem dele. Esperei Augusto sair e, com cautela, fui atrás dele. Me apresentei, expliquei quem eu era e o que sabia. A princípio, ele ficou desconfiado, mas quando contei algumas histórias do passado, com detalhes que só quem realmente conviveu saberia, ele percebeu que eu falava a verdade. Você está disposta a testemunhar? Perguntou, ainda surpreso. Sim. Minha resposta foi firme. Não por vingança cega, mas porque é a verdade. Os dias até a audiência pareceram se arrastar. Pensei muito sobre as consequências, mas sabia que já não havia mais caminho de volta. Quando o dia chegou, o fórum estava cheio. Entrei pela lateral da sala, chamada pela advogada de Augusto. No momento em que meus pais e minha irmã me viram, suas expressões mudaram instantaneamente. Primeiro, o choque puro. Eles sabiam o que eu poderia dizer e como aquilo poderia pesar contra eles. Depois, veio a irritação, uma mistura de raiva e incredulidade por ser eu, a filha inútil, quem estava ali para depor contra o próprio pai. Meu pai apertou os punhos sobre a mesa, o rosto vermelho, tentando disfarçar a tensão. Minha mãe desviou o olhar, mas seus lábios tremiam. Minha irmã, com aquele deboche que eu conhecia tão bem, tentava manter um sorriso, mas seus olhos denunciavam a insegurança. O juiz me fez jurar dizer a verdade, e eu falei com calma, sem pressa, descrevendo não apenas o histórico de comportamento agressivo do meu pai, mas também a cultura de humilhação e prepotência que ele cultivava na empresa. Contei de clientes que vi sendo maltratados, de reuniões interrompidas com gritos, de funcionários que saíram em lágrimas. Cada palavra parecia atingir meu pai como um golpe certeiro. E, embora eu não olhasse diretamente para ele durante o depoimento, sentia seu olhar queimando minhas costas. Quando terminei, a sala estava silenciosa. O advogado de meu pai tentou desqualificar meu depoimento, insinuando que eu estava ali por rancor pessoal, mas a advogada de Augusto foi rápida ao lembrar que minha relação familiar me dava ainda mais credibilidade para relatar fatos internos. Ao sair da sala, passei pelos três. O silêncio deles era quase ensurdecedor. Meu pai me encarou como se pudesse me destruir apenas com os olhos. Minha mãe parecia prestes a falar algo, mas se conteve. Minha irmã apenas bufou, virando o rosto. Eu, por outro lado, saí com a cabeça erguida. Aquela audiência não era o fim, mas era um golpe que eles não poderiam ignorar. E, no fundo, eu sabia que a partir daquele dia a relação entre nós, já destruída, se tornaria um campo de batalha aberto. O resultado do processo contra meu pai chegou pouco mais de um mês depois da audiência. Eu já imaginava que seria duro para eles, mas a sentença superou minhas expectativas, meus pais e minha irmã perderam. O juiz determinou que meu pai pagasse R$ 145 mil de indenização a Augusto, com juros e correção. Na decisão, constava que o comportamento agressivo e desrespeitoso ficará amplamente comprovado, e meu depoimento foi citado como ponto decisivo. Ler aquilo foi como respirar fundo depois de anos submersa. Finalmente, alguém havia dado peso à minha palavra. A cidade inteira parecia comentar o assunto. Boatos sobre a má situação da empresa do meu pai circulavam havia meses, negócios fechando, clientes rompendo contratos, fornecedores se afastando. A indenização foi a gota d'água. Sem caixa para pagar o valor e pressionados judicialmente, foram obrigados a tomar uma decisão que jamais imaginaram: vender o apartamento que haviam dado para minha irmã. Quando soube, senti um misto de alívio e justiça. Aquela propriedade, símbolo da arrogância deles e do desprezo por mim, agora se transformava na moeda de pagamento por suas próprias atitudes. Foi nesse clima que recebi uma ligação da advogada de Augusto. Estive pensando no que você me contou sobre a agressão do seu pai, disse ela, com um tom sério. Pelo que me informou, o prazo para a abertura de um processo criminal ainda não expirou. E, com o histórico dele agora público, isso pode ter muito peso. Você quer levar adiante? Olhei pela janela do meu quarto, lembrando da dor na mão,
do sangue escorrendo, do olhar frio dele. Quero. Respondi sem hesitar. Não por vingança cega, mas porque é a verdade. A notícia de que eu havia aberto um processo criminal caiu como uma bomba na minha família. Recebi mensagens anônimas, algumas claramente de pessoas ligadas a eles, me chamando de ingrata, traidora e até insinuando ameaças. Ignorei todas. O processo seguiu rápido. Minha advogada reuniu meu depoimento detalhado, laudos médicos que comprovaram o ferimento e até relatos de conhecidos sobre o temperamento violento do meu pai. Mas o que ninguém, nem eu, sabia, era que uma prova definitiva estava prestes a aparecer. Um dos vizinhos de meus pais, que morava na casa ao lado, procurou a advogada ao saber do processo. Ele contou que, no dia da agressão, ouvirá gritos vindos de dentro da casa e, preocupado, começara a gravar com o celular. O vídeo captava claramente a discussão, meu pai gritando ameaças e, no momento exato, o som do impacto do garfo e meu grito de dor. Quando assisti àquela gravação pela primeira vez, senti um calafrio percorrer meu corpo. Não havia como negar. Era a prova fatal. Na audiência, quando o vídeo foi reproduzido, o rosto do meu pai perdeu a cor. Minha mãe olhava fixamente para a mesa, e minha irmã não conseguia disfarçar o nervosismo. O juiz assistiu atentamente, ao final, foi categórica, condenou meu pai a 3 anos de prisão em regime semiaberto pela agressão. Além de outra indenização no valor de R$ 97 mil. O silêncio na sala era denso. Eu não sorri, não comemorei. Apenas mantive a postura ereta, ciente de que aquele momento não era fruto do acaso, mas da soma de todas as vezes que eles me subestimaram e acreditaram que eu ficaria calada. Ao sair do fórum, senti que a guerra estava praticamente vencida. Restava apenas um último ato, aquele que colocaria um ponto final em tudo e selaria de vez minha liberdade. Depois da condenação do meu pai, as coisas mudaram de vez. Não apenas para eles, mas para mim. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, me permitindo finalmente olhar para frente sem sentir aquela sombra constante nas costas. Continuei trabalhando com dedicação na loja de Teresa, mas sabia que esse não era meu destino final. Eu tinha um compromisso comigo mesma. Terminar a faculdade de engenharia civil, que por tanto tempo foi motivo de desprezo para meus pais. E foi exatamente isso que fiz. Foram meses intensos, equilibrando o trabalho, estudos e estágios que consegui em pequenas construtoras. A cada projeto que eu participava, a cada planta aprovada, sentia que estava construindo não apenas edifícios, mas uma nova versão de mim mesma. No dia da formatura, ao receber o diploma, senti uma mistura de alívio e orgulho. Não havia nenhum membro da minha família lá, e, pela primeira vez, isso não me incomodou. Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Um dos engenheiros-chefes de uma grande construtora me chamou para uma entrevista. Eu havia sido indicada por um colega de estágio que conhecia meu trabalho e sabia do meu comprometimento. Entrei na empresa como assistente de projetos, mas em menos de um ano já havia sido promovida para coordenadora. Com um salário melhor e a estabilidade financeira que eu sempre sonhei, comecei a procurar um lugar só meu. Não queria mais quartos alugados, não queria depender de ninguém. Depois de semanas de busca, encontrei o apartamento perfeito, 2 quartos, vista para a cidade, sacada ampla e espaço suficiente para ser o meu refúgio. Assinei o contrato e, quando recebi as chaves, senti que aquele momento era o verdadeiro marco da minha liberdade. A notícia da minha conquista não demorou a chegar aos ouvidos dos meus pais e da minha irmã. Uma amiga em comum me contou que, ao saber, minha irmã ficou furiosa, dizendo que era injusto de eu ter um apartamento quando eles tinham perdido o dela. Meus pais, por sua vez, reagiram com a mesma mistura de raiva e orgulho ferido que sempre tiveram, incapazes de admitir minha vitória, mas atormentados pelo fato de que nada poderiam fazer para impedir. A vida deles havia mudado radicalmente. Sem a empresa no auge, sem clientes de confiança e com dívidas ainda rondando, viviam no sufoco. A ostentação que antes exibiam, jantares caros, viagens, presentes caros para minha irmã, tinha desaparecido. Hoje, mal conseguiam manter as contas em dia. Eu, por outro lado, vivia um momento de paz que nunca imaginei ser possível.
Decorava meu apartamento aos poucos, escolhendo cada detalhe com cuidado, como se quisesse marcar que aquele espaço representava tudo que conquistei com esforço próprio. Não procurei contato com eles. Não enviei recados, não aceitei aproximações por meio de conhecidos. A distância era minha proteção e minha forma de mostrar que não precisava de mais nada que viesse deles. O silêncio era minha resposta. Às vezes, quando volto do trabalho e olho a cidade da sacada, penso em todo o caminho que percorri. A menina que um dia foi tratada como peso, como empregada sem salário, como alguém destinada ao fracasso, se tornou uma mulher independente, respeitada no trabalho e dona da própria vida. Eles, que um dia acreditaram ter todo o poder sobre mim, agora não passam de lembranças distantes, lembranças que, embora dolorosas, me ajudaram a moldar a força que tenho hoje. E no fundo, sei que o que mais dói para eles não é a minha ausência. É o fato de que, mesmo depois de tudo, eu venci. Se você chegou até aqui, já viu que essa história é de superação, coragem e justiça. E agora eu quero saber, se estivesse no lugar dessa filha, você teria coragem de fazer o mesmo que ela fez? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero muito saber o que você pensa sobre essa reviravolta. E já me diga também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa deixar um coração no seu comentário. Se essa história tocou você de alguma forma, curta o vídeo para que mais pessoas conheçam, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa, e compartilhe com seus amigos e familiares, tenho certeza de que muitos vão se surpreender com esse final. Sua interação é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias que prendem do início ao fim. Então, bora participar! E lembre-se, às vezes, a melhor resposta para quem não acredita em nós é o silêncio, e o sucesso.